Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura da mensagem Não te perturbes, do livro Fonte Viva, e diz assim: E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos 7:10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido aqui pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emmanuel. A referência às palavras de Paulo. Em verdade, pelos exemplos citados, a pedra, a madeira, ninguém gosta de ser maculado, ninguém gosta de ser ferido, ninguém gosta de ser judiado. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito nessa vida. Voltando para a questão humana, todos os nossos sofrimentos fazem parte do nosso crescimento espiritual. Porque, em realidade, nós não viemos aqui para comer lanche, como num recreio de escola. Nós viemos aqui para aprender. Aprender relacionamentos. Também não foi para ficar rico, nem para ter uma vida farta. Não foi nada disso. Nós viemos aqui para crescer espiritualmente, para aprendermos. E o aprendizado é difícil, é dolorido, mesmo porque ele mexe com os nossos defeitos que nós gostamos tanto. Sim, nós gostamos tanto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E quando nós olhamos, então, a dor e o sofrimento, as angústias, aí nós nos revoltamos, porque nós não merecemos isso. Por que nós iríamos aceitar a dor, o sofrimento e a angústia? Mas aí cabe uma pequena análise. Por que nós estamos sofrendo? Por uma decisão nossa ou por uma questão da própria vida?
Se é uma questão da própria vida, ou seja, uma doença, ou seja, um problema que não foi provocado por nós, então provavelmente é uma prova pela qual nós temos que passar. Tem aquelas outras situações que fomos nós que provocamos. Ou seja, nós ficamos tacando pedra na caixa de marimbondo e aí não queremos que o marimbondo venha nos picar. Ou seja, nós provocamos as situações, nós criamos os problemas e daí não há como fugir às consequências. E, via de regra, as consequências são sempre amargosas, difíceis de engolir. Mas é aprendizado, tudo é aprendizado. O modo como nós passamos pelas dificuldades faz parte do nosso próprio crescimento. Tem algumas pessoas que, diante do sofrimento e da angústia, se mantêm serenos, tranquilos, calmos, confiantes na justiça de Deus. E aí a gente vê a diferença de um e de outro. Porque aquele outro que, diante dos problemas, fica atormentado, angustiado, sem fé, sem esperança, é claro e notório que ele não tem a elevação espiritual que o outro tem. Assim, quando nós buscamos crescer, nós temos que lembrar sempre o aprimoramento, porque passa todas as coisas, fazem parte do crescimento. Os exemplos dados aqui da pedra, da madeira, ou da pedra com o buril, da madeira com o serrote, é uma relação direta conosco no nosso aprimoramento. Porque a vida, quando nós falamos em vida, nós imaginamos um desfrute eterno, um desfrute para bastante tempo. A felicidade, então, tem que ser uma coisa duradoura. E não existe isso por aqui. Somente é feliz aquele que faz aquilo que está dentro do seu coração. Se dentro do nosso coração está inscrito a palavra evolução, crescimento espiritual, então nós vamos aceitar as dificuldades. Se dentro do nosso coração estiver escrito lá prazeres, desfrutes, nós não vamos aceitar. Só que o grande problema é que todos nós passaremos, nós voltaremos ao mundo espiritual. E lá é que nós vamos ver o que nós de fato adquirimos do lado de cá. E esses valores adquiridos do lado de cá serão determinantes para a nossa condição futura espiritual. Assim, estejamos conscientes e preparados para aquilo que há de vir de acordo com aquilo que nós fazemos aqui. Se nós perseguimos, se nós nos revoltamos, se nós ficamos sempre omissos às situações, nós com certeza não teremos uma condição boa para o lado de lá. Agora, se nós somos o praticante do amor, da caridade, do socorro ao nosso próximo, da elevação espiritual, da elevação moral, estaremos com certeza em condições muito melhores do lado de lá. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça a todos, para que possamos sempre fazer as escolhas corretas, com sabedoria, para que possamos ter, vamos dizer assim, uma sequência tranquila da nossa jornada e no nosso retorno encontrarmos uma situação ainda mais favorável para todos nós. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.